Você já conhece a história da mulher samaritana? É sobre esse tema que nós iremos tratar no vídeo de hoje. Estaremos fazendo um breve estudo e estaremos dando continuidade aos nossos estudos sobre o livro de João. Essa semana, especificamente, estaremos falando sobre o capítulo 4 e hoje, nesse vídeo, falaremos dos versículos 1 até o versículo 14. Se é a primeira vez que você está assistindo, você está no canal, existem outros vídeos, tem uma playlist que você pode estar pesquisando depois. O nome dessa playlist é Estudo do Livro de João. Você pode estar dando uma olhada lá, vou até deixar aqui no card, aqui em cima, para que você posteriormente possa estar indo lá e também eu vou deixar nos comentários, tá bem? Esse é um tema muito maravilhoso, estudar sobre o livro de João, até é uma ótima dica para quem está lendo pela primeira vez a Bíblia. Então comece pelos evangelhos, né, especificamente pelo livro de João. Eu acho particularmente muito bom esse livro e eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Deus vai continuar explicando, te fazendo entender cada ponto, cada parte sobre esse livro e vai te acrescentar muito à sua fé. Pois bem, vamos entrar diretamente ao assunto. Aqui no livro, no capítulo 4 do livro de João, nós vemos o Salvador do mundo em ação. No primeiro capítulo é a apresentação, mostra quem era Jesus. No segundo capítulo começa a mostrar os primeiros passos dele, né? No terceiro também. Enfim, vai de maneira progressiva mostrando, apresentando e mostrando as primeiras ações de Cristo ao leitor. E mostra aqui, nessa primeira parte, o Salvador do mundo cansado, né, na humanidade, mostrando realmente a sua humanidade, mas onipotente em divindade, mostrando que ele está consciente de tudo o que ele está fazendo, mostrando o seu poderio, quem ele realmente é e o que ele está fazendo, mesmo sendo 100% homem, mostra que ele está 100% Deus. Então, ele nos ensina também, esse capítulo 4, que ganhar almas é muito precioso, é o cerne da vida do cristão. Mas que para ganhar almas é preciso quebrar alguns paradigmas, algumas barreiras, que por muitas vezes pode fazer com que fique um pouco mais difícil para a gente conseguir ganhar alguém para Jesus. Então, resumindo, o objetivo do capítulo 4 é nos mostrar que Cristo é a única fonte que sacia a sede da nossa alma e que Deus, ele busca adoradores e não pessoas religiosas ligadas somente à tradição, mas pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Também aprendemos sobre a urgência da evangelização, o quão necessário é evangelizar, propagar, fazer isso que eu estou fazendo, o objetivo meu aqui nesse vídeo, nesses vídeos que eu venho fazendo, é compartilhar Jesus com o máximo de pessoas que eu puder. E dessa forma, tanto eu quanto quem estiver assistindo estará sendo abençoado. Então, vamos dar início aqui. Dos versículos 1 ao 14, não vou estar lendo aqui, mas você pode estar acompanhando na sua Bíblia, mas vamos estar falando sobre eles. Jesus, ele deixa a Judeia e vai para a Galileia. O seu objetivo era chegar até a Galileia, mas era necessário passar por Samaria. Não que ele só tivesse esse caminho, né, só tivesse essa forma para chegar na Galileia, tivesse que passar para Samaria. Mas, como sabemos, Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabia a necessidade que tinha que passar por aquele lugar. Sabia que tinha uma alma sedenta e através dessa alma ele faria, como podemos dizer, um estrago no ambiente do inimigo que estava tomando aquela região e influencia de maneira muito grande aquela região. Então Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o melhor momento de chegar aos nossos corações. Nos versículos 6 a 7, mostra o cansaço do mestre. Como eu havia dito, ele era 100% homem também. Não era somente 100% Deus, mas era 100% homem. Então, mostra que ele teve sede, ele se sentiu cansado, mas aí acontece o ponto-chave. Ele vai e pede água a uma estrangeira, alguém estranho, a uma mulher samaritana. E aí que começa um dos primeiros ensinamentos que podemos ter a respeito da evangelização. Aqui houve uma quebra de paradigma. Agora, você pode pensar, mas por que uma quebra de paradigma?
É porque os judeus, eles não falavam com os samaritanos. Eles tentavam obter o máximo possível de distância. Agora você deve estar me perguntando por que eles queriam se manter distante dos samaritanos. É porque na época os judeus foram tirados da sua terra, levados para o cativeiro, foram para a Babilônia, ficaram tempos longe da sua terra. E os conquistadores deixaram os judeus mais pobres, né? Eles deixavam lá, mas traziam a maior parte para o seu império. E os judeus que ficaram nessa região, eles começaram a se misturar com outros povos da época e nasceu um novo povo, um povo que tinha idolatria, um povo diferente. Então, os judeus, depois que eles voltaram do exílio, eles olharam esse povo com desprezo, porque era um povo misturado com outros costumes. Eles viram que não eram 100% judeus, não eram 100% hebreus. Então se criou essa distância. Então vocês ficam aí, nós ficamos aqui. E mais um detalhe, eles não falavam com uma mulher em público. Então Jesus ele chega aqui e quebra todos os paradigmas, né? Aqui a lição que Cristo ele apresenta a cada um de nós é que devemos quebrar preconceitos ou paradigmas sociais e religiosos que impeça de falar do amor de Deus para alguém. Essa é uma das primeiras lições que Cristo ele nos apresenta. É preciso ter essa quebra de paradigma. Nos versículos 10 ao 14, Jesus ele se apresenta como a água viva, né? Nós vemos aqui a diferença da água, né, do poço, ou seja, representando o mundo, e a água viva, que representa a Cristo. Jesus ele faz um contraste vital aqui. Ele diz: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ou seja, você pode entender que Jesus estava querendo dizer nesse sentido. Não queira apenas ficar ligado aos prazeres que esse mundo pode lhe oferecer. Porque por mais interessante, gostoso que seja no início, é algo passageiro, é algo que vai te dar vontade novamente, não vai saciar aquela sua sede, vai preencher de uma maneira rápida. E nós podemos já entender esse ponto. O vazio que a humanidade carrega. Porque as pessoas elas vão para festas, ficam felizes, usam drogas, usam bebidas, né, tem seu prazer no dinheiro, em comprar coisas, só que sem Cristo fica faltando alguma coisa, parece que fica aquele vazio. E muitos não entendem, e é onde acaba pegando muitos cristãos. Muitos cristãos eles olham e pensam: por que eu não posso tentar também ter essa felicidade que o mundo tem? Só que nisso de tentar ter a felicidade que esse mundo tem, eles começam a se distanciar de Cristo. E o vazio que só Cristo preenchia nessas pessoas, nesses cristãos, eles começam a deixar, a tirar Cristo de dentro de si e começam a tentar preencher com os prazeres desse mundo. Porque são atraentes, mas aí aonde começa a vir aquele vazio, o inimigo ele vai entrando, ele encontra essa brecha, ele vai mexendo na vida e vai desfazendo tudo aquilo que Cristo construiu na vida daquela pessoa. Às vezes tinha uma família completa, uma família bonita, mas aí começa a criar uma intriga, a criar uma briga, uma incompreensão daqui e ali, e aí se cria toda aquela insatisfação e é onde o inimigo ele impera sobre aquela vida e consegue desgraçar, literalmente, né, a vida daquela pessoa. Então, é isso que devemos tomar cuidado. E que Jesus ele mostra nesse primeiro contraste. Você pode até se saciar momentaneamente com os prazeres desse mundo, mas vai passar. E é onde muitas pessoas acabam fraquejando ali e muitos talvez não conseguem ter força depois para voltar a Cristo ou para conseguir serem resgatados por alguém que esteja com a água viva oferecendo para aquela pessoa. Pode ser que fique um pouco difícil, mas, como está escrito, enquanto há vida, há esperança. E aí Jesus ele fala da água viva, mostrando ele mesmo. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É uma fonte interior que jorra para a vida eterna. Quando a pessoa ela tem Cristo no coração, ela não somente, independentemente da situação em que ela se encontra, do problema que vier sobre a vida dela, ela não vai se deixar abalar, não vai parar na sua caminhada, olhar para os problemas, olhar para o lado, ninguém me entende, ninguém me ajuda, não.
ele vai estar sempre de olho em Cristo. Ele vai estar sempre olhando na sua recompensa eterna, na salvação que Cristo tem para ele, na felicidade maior que Deus tem para oferecer para a sua vida. Então é isso que Jesus ele mostra para a gente. Quem tem Cristo no seu coração, ele nunca mais vai tornar a ter sede. É como se, com o mundo, a água que o mundo tem para oferecer é como se fosse uma água com sal. Você toma e cada vez mais que você toma daquela água salgada, mais sede vai te dando. Você toma e parece que não sacia a sua sede. Parece estar te dando cada vez mais vontade de tomar água. Você não sabe, não entende por que está acontecendo isso, por que eu não preencho esse vazio. É porque não está tomando a água certa. E Cristo é a água potável. Cristo é aquela água direto da fonte, cristalina, que você vai tomar e vai saciar a sua sede. E quando você tem Cristo, começa a jorrar de dentro para você, e por jorrar de dentro de você, você começa a querer compartilhar com as pessoas, com aqueles que estão ao seu redor. Você não se contém somente com a palavra, com as bênçãos de Deus, somente com você. Você quer compartilhar com todos. E é isso que Cristo ele mostra nesse primeiro momento, e é até aqui que nós iremos falar. Depois teremos mais um vídeo, mais 2 vídeos, se Deus quiser, na quarta-feira, iremos postar, na sexta-feira também. Mas até aqui grave isso. Melhor é estar com Cristo, por mais difícil que seja, seguir as regras que Deus deixou através da sua Bíblia para o seu servo, para os seus servos, o manual de Deus, do manual do consultor para nós, a sua criatura. Por mais difícil que seja, por mais batalhas que possamos encontrar por conta de estarmos seguindo a Ele, Ele mesmo deixou isso bem claro para nós. Iremos encontrar resistências, aflições, perseguições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, podemos ficar tranquilos, porque Ele está conosco. Nós não iremos batalhar sozinhos. Então que possamos deixar que Cristo continue saciando essa nossa sede. Que não olhemos para o lado como uma pessoa que está tentando deixar o doce, deixar de comer açúcar, vou colocar aqui como exemplo, e aí tem um doce ali que colocam diante dele, aqui mostrando que é o mundo, dá aquela tentação, é prazeroso, é gostoso, mas você sabe que aquilo vai fazer mal, vai inflamar seu corpo, vai fazer uma série de coisas que vai te deixar menos humano, menos forte, menos ávido. Sendo que se você deixar de comer esse açúcar e comer um açúcar que seja de uma fruta, de algo mais natural, por mais que não seja tão prazeroso, mas ele vai te dar uma longevidade melhor, vai te deixar mais saudável, mais alerta, uma qualidade de sono melhor. Ou seja, em Cristo nós temos todas as melhores indicações, não há contraindicação. Não é mais prazeroso, é mais difícil, mas nos leva à vida eterna, nos leva à salvação. E é essa palavra que eu queria deixar para a sua vida. Que Deus continue falando melhor ao seu coração. Que Deus ele possa lhe direcionar. E se você por algum momento saiu dos caminhos, saiu dos trilhos, da vontade que Deus tinha para você, que você volte, fale com Ele, olhe para o espelho e pense, onde eu estou errando, no que eu posso melhorar. Nós não somos perfeitos, nenhum de nós. Se fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui na Terra ainda. Deus já nos teria arrebatado. Mas precisamos de Cristo 100% em nossas vidas, todos os dias, para que dessa forma possamos estar brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Amém? Se você gostou desse vídeo, de algo que você gostaria que eu falasse, deixe nos comentários. Não deixe de curtir esse vídeo para que o algoritmo do YouTube ele entenda que é um vídeo relevante e que eu possa estar compartilhando com mais e mais pessoas, porque esse é o nosso objetivo aqui nesse canal, propagar o Evangelho a todos. Então, não deixe de compartilhar esse vídeo você também. Amém? Deus continue te abençoando, sigamos avançando, compartilhe Jesus.